Ele tem uma perspectiva teórica que não é assim uma panaceia, né, aplicável a qualquer circunstância de pesquisa. Por outro lado, ele se inscreve numa tentativa de produzir uma contribuição no âmbito da teoria geral em sociologia, né? Então, ele tem também essa inclinação, né, de, de tentar produzir uma contribuição no âmbito da teoria geral em sociologia. Ele procura estudar o passado incorporado nos indivíduos, as disposições e a sua relação com os contextos sociais. Segundo Lahire, por exemplo, o Goffman, ou mesmo a sociologia crítica pragmatista, por exemplo, né, poderiam ir mais longe se eles levassem em consideração o passado incorporado, as disposições. Então, essa também é uma questão que vocês levantaram ali, de alguma diferença assim, das ontologias, né, com relação ao Goffman, por exemplo. Isso é uma coisa que o Lahire responde diretamente, né? Ele é um cara que aprecia muito o Goffman, assim como o Bourdieu apreciava muito a obra do Goffman. Acho que o Bourdieu, inclusive, foi responsável pela tradução do Goffman na França, pela introdução do Goffman na França. Mas, no entanto, o Goffman coloca no centro da sociologia dele as interações, né? Mas são indivíduos, como o Lahire diz, sem passado, né? Então, essa é uma das diferenças assim nas ontologias, né, desses dois autores. Então, conhecer o social a partir da escala individual, pensar o indivíduo sociologicamente, esses são os vetores gerais da sociologia disposicionalista do Lahire. O Paulo passou para vocês umas lâminas que eu não consegui compartilhar com vocês aqui, né? Mas ali tem uma lâmina que mostra as obras do Lahire, né? E eu coloquei na lâmina somente as que a gente havia traduzido aqui no Brasil, né? Então, as principais obras. Mas eu acho que a gente conseguiu, o Brasil conseguiu traduzir as principais obras dele, com exceção de uma que é a do Franz Kafka, Elementos para uma Teoria da Criação Literária, que esse eu acho que ainda não está traduzido, mas a maior parte da obra dele está traduzida. Inclusive tem muitos textos, muitos artigos, né, do Lahire. E ele tem muita familiaridade com o Brasil, já veio inúmeras vezes em São Paulo, no Rio, aqui mesmo em Porto Alegre, né, na URGS, ele já esteve conosco, né, mais de uma vez. Ele nasceu numa família de trabalhadores, né, foi o primeiro integrante da família dele a possuir um diploma de educação superior. Isso explica muito assim por que ele se dedicou a estudar tanto a reprodução social, né, esses processos de dominação tão finos e singulares assim, né? Como é que se dão, como é que se criam os obstáculos ou as possibilidades, né, de superação da sua condição social, né? Então isso explica muito o desejo dele de conhecer os mecanismos de mudança e reprodução social, sobretudo os processos de socialização, de produção de disposições e também de reflexividade. No que concerne aos estudos, ele foi o primeiro ele foi na direção da psicologia, ele estudou primeiro psicologia para depois estudar sociologia, né? Então ele tem, de fato, um conhecimento assim básico da produção teórica em psicologia, mas no entanto, e isso vocês também levantaram numa questão, ele não puxa, vamos dizer assim, as ferramentas teóricas da psicanálise ou de outras correntes interpretativas da psicologia. Ele não faz isso, né? Então, ele procura criar as suas próprias ferramentas, né? E não importar essas ferramentas de outras disciplinas do conhecimento. A sua tese de doutorado foi uma investigação histórica sobre a escrita em diferentes culturas. Ele realizou observação em escolas primárias
E aí descobriu que o insucesso escolar estava ligado à dissonância entre as formas de aprendizado oral e escrito na família, por um lado, né? As formas de aprendizado oral e escrito na família, por um lado, e na escola, por outro. Então, essa dissociação era fundamental para explicar o insucesso escolar. Então, ele procurou entender como as pessoas se comunicavam em casa e nos meios populares e o que era esperado delas na sala de aula, na escola. Então, ele não negava a correlação entre classe social e sucesso escolar, que foi um dos achados incríveis, assim, demolidores, né, que o Bourdieu encontrou e mostrou, né, essa relação que o sucesso escolar é uma questão de classe, né? Ela não é uma questão cognitiva, né? Mas é uma questão de classe social, né? Então, um dos achados importantes da obra do Bourdieu, mas ele não negava essa relação de classe social e sucesso escolar, mas ele explorou as mediações no interior dessa correlação. Ele acabou descobrindo mais coisas do que a correlação entre classe e sucesso escolar. Quer dizer, qual era o papel do professor, qual é a relação da família com o estudante, a relação dos estudantes com a escrita e com a leitura, né? Ele descobre também que não somente nos momentos em que há um desajuste entre o hábitos e o campo, ou entre as disposições e o contexto, que se é chamado a reflexão, né? Aquela tradicional fórmula da histeresis, né? Do Bourdieu. Né? Não é só quando há um desajuste entre hábitos e campos, né? Ou entre disposições e contexto, que se é chamado a reflexão. Para o Lahire, a reflexão está presente, mais presente no cotidiano das pessoas. Existem momentos de interrupção da vida mecânica que levamos. Né? Quando as pessoas anotam coisas, fazem listas, registram ideias, fazem diários, se organizam. Né? No cotidiano existem, portanto, mais momentos de interrupção dessa relação mecânica que temos com o mundo e somos chamados à reflexão. Né? Isso são coisas que o Lahire descobre empiricamente, né? Não são achados só abstratos, né? São achados que ele faz a partir da pesquisa empírica. Né? Então, depois do doutorado dele, ele publicou um livro que ficou muito famoso no Brasil também, que foi o Sucesso Escolar nos Meios Populares. É uma pesquisa com mais de 2 dezenas de famílias. Ele estudou as configurações familiares, 14 casos de fracasso e 13 casos de sucesso escolar nos meios populares. E esse é um trabalho que também tem a ver com alguma pergunta que vocês levantaram, que ele traz muito a contribuição do Norbert Elias, né? Porque ele trabalha com a ideia de configurações familiares. Né? Existem muitos pontos de contato entre o Elias e o Lahire. Né? Embora a gente depois possa falar um pouco mais, né? Que o Elias trabalha num registro histórico de longo prazo. Né? Ele é diferente, inclusive, as referências empíricas, e, vamos dizer assim, os ambientes empíricos do que o Lahire trabalha e que o Elias trabalha não são os mesmos, né? Porque ele tem essa perspectiva de longo prazo na sociologia do Elias. Né? Bom, mas desse estudo que ele faz no sucesso escolar nos meios populares, ele todas vêm do mesmo lugar no espaço social, todas as crianças que ele está estudando, né, vêm do mesmo lugar no espaço social, portanto, a mesma morfologia, a mesma renda, a mesma escolaridade. Né? A questão, portanto, era o que fazia que alguns tivessem sucesso escolar. Né? Então, se formos tratar as coisas em termos da linguagem, há uma homologia entre a linguagem das famílias, que provém de lugares mais privilegiados na sociedade, e a linguagem corrente nas escolas. O Lahire mostra que existem configurações familiares, né, que tornavam mais confortável
a relação de alguns alunos com a escola, formas de estudar, tipos de estímulos, como prestar atenção, concentração, estímulos de figuras parentais ou de familiares, né? Então, ele conclui que não existe uma incorporação mecânica da estrutura social. Esse é o ponto, né? Existem mediações e relações que possibilitam ou não a transmissão do capital cultural. Bom, por que a sociologia trata dos improváveis, né? Que é o que ele acaba achando, né? A sociologia não estaria saindo dos trilhos, né? Não deveria estudar somente as grandes tendências. Para o Lahire, isso trata-se de um falso debate. A sociologia deveria trabalhar com ambas as coisas, tanto com os improváveis quanto com as regularidades, com as grandes tendências. É uma falsa antinomia. Quer dizer, além desse livro que eu mencionei, uma outra obra importante do Lahire, essa não chegou, eu acho que não foi traduzida para o Brasil ainda, eu acho, para o português, né? Que é a obra Franz Kafka, né? Que trata do escritor Franz Kafka, que nasceu em Praga no final do século XIX. É um dos livros mais importantes dele por duas razões. Primeiro, porque ele explicita nesse livro que a sociologia ela é explicita, que eu digo, do ponto de vista operativo. Assim, ele faz uma sociologia nesse livro que mostra que ela é tanto disposicionalista como contextualista. É isso que o Lahire reivindica para si próprio, né? Realizar uma sociologia que seja, a um só tempo, disposicionalista e contextualista, né? Que não gere uma antinomia entre esses dois lugares, vamos dizer assim, né? E, em segundo lugar, ela é importante também porque ele propõe metodologicamente uma estratégia de alteração do foco sobre o objeto estudado. Eles são considerados vários planos, né, de estudo, desde o micro, o meso e o macro sociológico, né? Então, o que ele faz é uma biografia sociológica, esse é o projeto central da obra dele, e tem uma inspiração muito grande no Elias, né? Aquele livro que vocês também citaram nas perguntas, que é o Mozart, A Sociologia de um Gênio. Então, tem muita inspiração ali no trabalho que o Elias realizou. Ele procurou responder a seguinte pergunta: por que o Kafka escrevia como escrevia? Que essa era uma pergunta que muita gente achava que era sem resposta, né? O Roland Barthes, por exemplo, que era um interlocutor, foi alguém por onde o Lahire passou, né? Dizia que essa era uma pergunta sem resposta possível, né? E ele se colocou essa questão para ser resolvida, né? Por que o Kafka escrevia como escrevia, né? Então, para o Lahire, o social também está no detalhe, né? Está no singular, assim como está no institucional, no que é estrutural. Então, por essa razão, ele realiza um movimento no livro de alteração do foco de pesquisa em três planos, como se fosse um zoom. Então, ele trata do plano panorâmico, que seria a situação econômica, política, cultural, religiosa e linguística de Praga, né, na virada do século XIX. Depois ele tem um plano médio, onde ele estuda os grupos e os círculos de convívio mais restritos, como os grupos familiares, o ambiente familiar, os círculos de amigos, etc., do Kafka. E tem um plano mais fechado, mais micro, que se concentra nas lógicas mentais e comportamentais próprias do investigado. Então, saber por que o Kafka escrevia como escrevia requer, portanto, mobilizar e combinar um quadro teórico muito plural, com história social e cultural, história linguística, socialização familiar, escolar, lógicas mentais e comportamentais. Ele fez estudos também sobre a população judaica no leste europeu. Quer dizer, é um empreendimento complexo que
trata de diferentes perspectivas, de diferentes, tentando capturar diferentes planos, né? Desde o macro, meso ou micro sociológico. O importante é que nessa obra ele buscou essa inflexão teórico-metodológica, tanto disposicionalista como contextualista. Bom, diante da sua perspectiva de fazer uma sociologia no nível individual, nós poderíamos fazer uma outra indagação para o Lahire. Como a sociologia em escala individual se vê frente à premissa de que a sociologia tradicionalmente procura identificar a generalização dos comportamentos, buscando tendências ou regularidades. Então, parece ser uma coisa meio contraditória, né? A gente ir na direção do indivíduo, quando, na verdade, a sociologia busca a generalização dos comportamentos, buscando tendências ou regularidades. O Lahire propõe não opor a escala individual do social à macrosociologia. Isso porque a sua análise das disposições ou do patrimônio de disposições supõe se apoiar no conhecimento dos trabalhos sobre as mais diferentes instituições, como, por exemplo, religião, cultura, política, né? Então, essas coisas não estão em oposição. Pelo contrário, ele acha que se pode compreender melhor certos fenômenos macrosociológicos observando de perto o comportamento de indivíduos. Entendem? Isso é uma questão super importante, né? Ele acha que é possível compreender melhor os fenômenos macrosociológicos observando de perto o comportamento dos indivíduos. Existem na história dois exemplos que a gente poderia trazer que eu assim, no sentido de mostrar que essa é uma perspectiva que não é inteiramente nova, né? Mas que a gente pode ver, por exemplo, no livro O Queijo e os Vermes, que talvez vocês tenham lido durante a graduação, né? Daquele escritor italiano Carlo Ginzburg, né? Que é um historiador da microhistória, né? Ele trabalhou nesse livro, O Queijo e os Vermes. Ele trabalhou a história de um moleiro, né, que é um trabalhador de moinho de cereais do século XVI. E por meio dele, né, desse moleiro, o historiador é levado a falar do funcionamento da Inquisição, das instituições religiosas, da relação entre cultura popular e cultura erudita. Então, trabalhar um caso pode oportunizar um trabalho sobre todo um contexto social. Então, isso está lá também em outros exemplos, em outras obras, né, como essa, por exemplo, do Carlos Ginzburg. O Elias, de certa maneira, fez uma coisa muito parecida com isso, né? Naquela obra Mozart, A Sociologia de um Gênio, o Elias identifica um conflito entre dois tipos de música, né? Entre uma música artesanal da corte, que correspondia à ordem social predominante, enquanto uma outra que era do artista autônomo, né, burguês, né? Quer dizer, uma firmemente estabelecida e outra que até então ainda não tivera o seu devido lugar. O Mozart era um jovem orgulhoso que conhecia o próprio valor, né, que ele era uma pessoa assim fora da curva, né, completamente em termos de habilidades, né, musicais. Ele rompeu com essa situação e foi tentar viver como um músico autônomo em Viena. Então, Mozart, que nasceu em meados do século XVIII, em um período que se pode chamar de uma fase de transição entre padrões de classes mais antigas em decadência e de outras mais novas em ascensão. O conflito, portanto, não acontecia apenas no campo social mais amplo, né, entre as classes sociais, entre os valores e ideais de classe aristocrática da corte e os estratos burgueses, né. Ocorria também essa mesma cisão no interior dos próprios indivíduos, inclusive no próprio Mozart, como um conflito que perpassou toda a sua existência social, um conflito interno e externo que está na base do seu sofrimento psíquico como sujeito. O Mozart foi um cara que sofreu muito com isso, com essa inadequação entre a música de corte e a música
burguesa, né? E ele tendo consciência de todo o seu valor, né, como músico. Então aqui a gente tem dois exemplos assim de como uma investigação na direção do indivíduo pode ajudar a elucidar questões macrosociológicas. Então, Lahire propõe realizar uma sociologia no nível individual, uma sociologia psicológica, conforme vocês leram lá no trabalho que eu deixei reservado para vocês, né? aquele artigo do Lahire. Uma coisa importante é que ele quer ir na contramão dos processos de individualização que tomam o indivíduo como um ser isolado, autônomo, dotado de razão, oposto à sociedade. Isso é uma coisa que também vocês mencionaram nas perguntas, né? Porque isso está em oposição a uma ideia tanto cartesiana quanto kantiana, né? De um indivíduo autônomo. Né? O social não se reduz, quer dizer, ele quer ir na contramão desses processos de individualização que tomam o indivíduo como um ser isolado e autônomo, né? Que é dotado de razão, que se opõe à sociedade. O social, para ele, não se reduz ao coletivo, mas ele avança nessas marcas mais singulares do indivíduo. Não há uma antinomia entre encontrar o social no indivíduo ou no coletivo. Então, para o Lahire, pelos processos de socialização, nós adquirimos competências, né, que ficam incorporadas como disposições e como inclinações para pensar, sentir e agir. E isso é uma crítica ao racionalismo, né? Uma crítica ao racionalismo. Quer dizer, respondendo à pergunta de vocês, a obra do Lahire vai na contramão dessa perspectiva individualista. As pessoas, em geral, tendem a resistir à ideia de que existem forças objetivas que as compelem a agir dessa ou daquela maneira. A pluralidade de disposições pode gerar um sentimento de liberdade de comportamento. O indivíduo contemporâneo é tão multissocializado e multideterminado que se torna difícil para ele perceber os seus condicionantes. As relações de inadequação entre as disposições e os contextos sociais, né, podem estar na raiz das inquietações pessoais, do mal-estar, dos conflitos pessoais e das crises pessoais, né? Essa inadequação entre disposições e contextos sociais. Podemos ser portadores de um conjunto de disposições que não acham os contextos de sua atualização, ou podemos ser desprovidos de disposições que permitam fazer frente ou fazer face a alguns contextos significativos da vida social. Pode ainda que a multiplicidade de investimentos sociais, familiares, profissionais, né, e a pluralidade de disposições se tornem incompatíveis entre si. Né? Interessante pensar como é vivido o racismo, a opressão de gênero, né, o insucesso escolar e outras formas de dominação a partir desse registro. Bom, o programa sociológico do Lahire consiste, como a gente está vendo, em um convite a uma apreensão empiricamente mais detalhada da realidade individual. O Lahire é uma pessoa que está fortemente inclinado a fazer uma sociologia empírica, né? E não uma meta-sociologia, né? Uma meta-teoria. Então, nesse sentido, o autor se faz um questionamento preliminar. Né? Seriam os temas do indivíduo menos sociais ou menos sociológicos do que os objetos consagrados, como os grupos, as coletividades, as classes sociais? Seriam os temas do indivíduo menos sociais do que esses outros objetos? O que o comportamento de um indivíduo singular, as neuroses, né, as depressões, os sonhos, as emoções, por que seriam esses pontos, né, menos sociais ou sociológicos? O que define se um objeto é ou não sociológico não é o objeto em si,
mas como o concebemos como problema de pesquisa. Se vocês podemos pegar o caso do Durkheim, né, que elege o suicídio, né, como um objeto para mostrar que mesmo ali, né, no suicídio, havia a mão da sociedade, né, dessas forças coercitivas que operavam para produzir um tipo específico de suicídio, né? Quer dizer, mesmo o suicídio, que parece ser uma decisão do âmago da pessoa, né? Mesmo ela é atravessada pelas forças sociais, né? Ou se vocês quiserem pegar um outro exemplo, tem um trabalho, né, do Florestan Fernandes com José de Souza Martins, onde eles pesquisaram sonhos em São Paulo. O sonho se tornou um objeto de estudo por parte do Florestan Fernandes e do José de Souza Martins. Então, mesmo, eu acho que esse exemplo do sonho ele é ainda mais contundente do que o do suicídio, do meu ponto de vista, porque o sonho parece ser uma coisa assim tão pessoal, né, tão única, mas que ela também é atravessada por forças sociais. Então, não é possível pensarmos a produção social da depressão ou a produção social do estresse, né? Como encarar essa possibilidade de pesquisa no nível individual? Então, ele propõe aí um programa científico, né, para fazer isso. E, para isso, ele, como eu já referi antes, ele tenta não buscar esquemas interpretativos antigos, né? E nem, por outro lado, fazer uma importação fraudulenta e não controlada de esquemas interpretativos de outras tradições disciplinares. Então, o Lahire, de fato, ele acredita que está entrando num terreno novo, né? Assim, do ponto de vista da construção teórica. Ele possui um programa científico que vai procurar responder a 3 questões, né? Por que os indivíduos atuam como atuam, pensam como pensam e sentem como sentem? Essa é uma outra lâmina que eu coloquei ali na apresentação. E, para isso, ele tem uma fórmula científica, diz ele, né? Que é o passado incorporado mais o contexto de ação são iguais a práticas sociais. Essa é a fórmula, né, que ele apresenta. O passado incorporado, associado, né, ou ligado a um contexto de ação igual a práticas sociais. Essa fórmula busca entender as práticas sociais como um resultado da relação entre disposições e competências incorporadas e o contexto específico da ação. Aponta o vínculo entre o passado incorporado e o presente vivido nos contextos de ação para entender as práticas humanas. A ideia é entender as propriedades sociais incorporadas dos atores, né? E as propriedades sociais objetivadas nos contextos em que elas estão atuando. Isso é um disposicionalismo e é também um contextualismo, um modelo teórico que articula disposições e contextos. A mesma fórmula dita de outra forma seriam as disposições mais contexto igual a práticas observáveis. Essas práticas só serão entendidas se compreendermos o contexto social que condicionam a ação, o que o contexto solicita ou requer dos atores, ou, outra parte, há disposições socialmente constituídas. É trabalho assim do pesquisador objetivar o contexto social, investigando as regras do jogo e as especificidades do seu funcionamento, que faz com que, por exemplo, um contexto escolar se distingua de um contexto político, religioso, ou um microcontexto de uma aula de matemática, por exemplo,
se distingua de um microcontexto de uma aula de artes? Ou o que diferencia o microcontexto de uma aula do microcontexto do pátio do recreio? Então, os contextos eles podem ser macros como microcontextos. E o passado incorporado são disposições geradas ao longo da nossa história de vida para atuar, sentir, crer, pensar, mais ou menos fortes, mais ou menos permanentes, disposições, né? Mais ou menos precoces, mais ou menos duráveis. Disposições são efeitos da socialização. Para entender as práticas atuais, é preciso entender o que foi interiorizado em distintos contextos de ação que transformam os indivíduos e que chegam a um contexto singular. O contexto atual deve ser entendido como os marcos, né? Os contextos atuais devem ser entendidos como os marcos que acionam as disposições incorporadas. O contexto solicita a atuação das disposições, mas esse contexto também pode ser um quadro socializador dos atores. Dentro de novos contextos, há a possibilidade de transformação dos atores, ainda mais se o contato com esse contexto se repete. Se os atores não tivessem nenhuma memória, a sociologia poderia ser somente contextualista. Os homens e mulheres seriam somente aquilo que os contextos a levam a ser. Ocorre que os indivíduos têm um passado e disposições interiorizadas que se relacionam com os contextos. Então, nossas condutas seriam explicáveis apenas pelos contextos, né? Seria mais fácil fazer sociologia se fosse dessa forma. Nem todo o incorporado se traduz em disposições. Né? Quando se fala de disposição, significa a existência de uma predisposição para sentir, pensar e agir de certa maneira. É uma inclinação para sentir, pensar e agir. O que importa é que a ação humana é fortemente orientada por disposições e não por uma reflexividade profunda racional. Uma parte significativa da nossa orientação é feita por disposições e não por uma reflexividade profunda. Lahire, bom, eu queria agora tratar um pouquinho assim, sobre o hábitos e o campo. Né? Aí tem um livro que eu acho que nessa discussão sobre hábitos e campo, um livro que é a chave, que é O Homem Plural, né? Que esse é um livro que está traduzido para o português, né? Que é um livro no qual ele problematiza de forma mais consistente a ideia de hábitos como uma matriz geradora de práticas. Né? Então, ele realiza o que se convencionou chamar de um prolongamento crítico da ideia de hábitos de Bourdieu. O conceito de hábitos do Bourdieu tende a pensar o indivíduo como uma homogeneidade de disposições que formam um sistema. Isso é uma questão que vocês levantaram também nas perguntas. Né? O Bourdieu define o hábitos como um sistema de disposições duráveis e transponíveis. O Lahire se opõe um pouco a essa definição. Bourdieu pensa nas disposições como sendo fortes, duráveis e que se transportam de uma situação a outra. Hábitos para o Bourdieu é uma forma geradora de práticas, né? O princípio gerador e unificador das práticas. Bourdieu tinha uma ambição de pensar e capturar a unificação de comportamentos, seja qual for o contexto. E essa é uma diferença gritante assim, com a perspectiva que o Lahire tem em relação ao hábitos. Ele vai achar que o hábitos não é tão homogêneo quanto o Bourdieu considera, e que essas disposições não formam um sistema e que também nem sempre são tão duráveis ou tão transponíveis. Sobre a ideia de campo. Para o Lahire existem contextos que não são campos, porque tem várias, isso é também uma crítica que ele faz, que existem muitos espaços sociais que não são campos. Né?
existem contextos que não são campos. Então, não se pode dizer que todas as práticas se encontram no cruzamento entre o hábito e o campo. Nem todos os contextos são campo. Por exemplo, Bourdieu fala erroneamente de um campo doméstico, né, para falar da família. E isso, pelo menos do meu ponto de vista, é flagrantemente um erro. Então, existem muitos espaços da nossa vida que não são cobertos por campo, né? Outros pontos sobre as disposições e, portanto, sobre o hábito, né? As disposições nem sempre são transponíveis, como eu falei, de um contexto ao outro. As disposições nem sempre são fortes, elas podem ser fracas. As disposições nem sempre são tão duráveis, né? E as disposições podem ser contraditórias. Essas todas são contribuições que o Lahire lança, né, em relação a esse aporte teórico sobre o hábito e o campo. Mas para Lahire, Bourdieu estava certo, né, em ir na direção de estudar as propriedades incorporadas dos atores e as propriedades dos contextos. Os atores são capturados por limitações externas, que são os contextos, e limitações ou constrangimentos internos, que são as disposições. Uma outra questão é que o hábitos, para o Lahire, não é tão homogêneo, né, quanto o Bourdieu imaginava. O Lahire critica a ideia de que o hábito seja um sistema de disposições coerentes e homogêneo. Segundo Lahire, o Bourdieu superestimou a homogeneidade dos patrimônios de disposições, como, por exemplo, uma disposição a obedecer figuras de autoridades, como se fosse acionada tanto na escola ou em qualquer outro contexto em que se relacione com alguma autoridade, alguma figura de autoridade, como se as disposições semelhantes fossem acionadas nos mais diferentes contextos. Tem um outro exemplo, né, que o Bourdieu, quando ele analisa, quando ele fala sobre o Galileu Galilei, ele diz que o Galileu Galilei tem hábitos que ele dá um nome, né, de purismo crítico, né, que seria uma disposição geral que explicaria todos os comportamentos do Galileu Galileu. Né? Então, mas isso é uma generalização, né? Será que haveria um hábito geral que daria conta de todos os comportamentos domésticos, amorosos, né, alimentares, né, do Galileu? Então, esse é um pouco uma outra observação que o Lahire faz, é que a ideia de hábitos, por exemplo, que está no Durkheim, ela se refere a sociedades tradicionais, né? Ou, por exemplo, ao regime de internato, onde é possível encontrar uma maior homogeneidade disposicional. Né? O Bourdieu, por exemplo, ele começa a trabalhar a ideia de hábitos, né? Estudando a sociedade Kabila, né? Que é uma sociedade tradicional, né? Não é uma sociedade complexa. Né? Então, ali também se encontrava uma grande homogeneidade. Né? Mas o mundo moderno, contemporâneo, ele se abre a uma complexidade muito maior, né? E então, que torna difícil acolher essa ideia de um hábitos homogêneo. O Bourdieu trata do hábitos de classe, ou fração de classes, né? Hábitos popular, hábitos da pequena burguesia, hábitos da burguesia industrial, né? Mas o problema é que quanto mais a gente vai na direção do indivíduo, menos homogêneas se tornam as disposições. Né? Quanto mais nos aproximamos do indivíduo, mais aparece a pluralidade de disposições. Então, para o Lahire, é preciso ser mais atento a essa pluralidade de disposições. Não se trata de solucionar de uma vez por todas, um a priori, a questão da homogeneidade ou da pluralidade do autor, mas de questionar quais são as condições sócio-históricas que tornam possível a produção de um ator plural ou de um ator caracterizado por uma profunda homogeneidade. O Lahire, naquele livro O Homem Plural ou na Cultura dos Indivíduos, ele aponta que existem duas situações onde é mais fácil encontrar uma homogeneização
das disposições. Uma seria nos ambientes que se dão pela o que ele chama de uma homogeneização pela precariedade, os ambientes de extrema pobreza, ou, no outro extremo, através das classes dominantes, né, da alta riqueza, né, onde há um controle socializador muito grande, né, por parte da burguesia sobre as crianças, né, de como controlam os livros que leem, as formas de falar, as roupas, a alimentação, né? Então, ali, nesses dois extremos, há possibilidade de encontrar, vamos dizer assim, mais homogeneidade nas exposições. O mais comum é observarmos atores individuais menos homogêneos e portadores de hábitos heterogêneos, em certos casos até opostos e contraditórios. Uma outra coisa também, uma outra diferenciação que ele faz assim entre a socialização primária e secundária, né? Que a socialização primária seria aquela feita pelas figuras afetivas, né? Sobre as figuras parentais, né? Então, e a socialização secundária é tudo o que vem depois das figuras parentais, né? Mas ele diz que mesmo na socialização primária, né, a gente já encontra espaços de produção de disposições que não são feitas só pela família, né? Por exemplo, as crianças cada vez de forma mais precoce vão para creches ou pré-escolas, né? E lá elas estão, vamos dizer assim, são objeto, né, de outras formas de socialização diferentes da família. Bom, então, chegando mais para o fim da apresentação, pessoal, assim, sobre o Lahire, daria para a gente falar um pouquinho, assim, mais para o fim, já agora terminando, né, sobre as modalidades de socialização que o Lahire aponta como existentes, assim, né, quais os tipos de socialização. Uma que ele chama de aprendizagem prática, né, uma socialização por aprendizagem prática, e se refere aos efeitos socializadores da prática direta, né, que pode se dar de modo informal, por exemplo, no interior da família, quando somos iniciados em uma prática por algum de seus membros, que nos trazem, nos apresentam objetos, instrumentos, mostram modos de uso, maneiras de interagirmos com eles, usam vocabulários, gestos, atitudes, né? Explicam e corrigem as nossas ações, né? É uma aprendizagem prática que a gente tem no cotidiano, sobretudo com a família. Mas existe um tipo de socialização, um outro tipo, que é mais tácita, né? Que não é tão direta, né? Que ela é resultante de efeitos mais difusos, né? Por injunções implícitas e processos menos visíveis, né? Que se dá por imitação, muitas vezes a gente não se dá conta e imita, né, as figuras parentais e chega ao ponto da gente depois criar aquelas expressões assim, tu puxou o fulano ou tu puxou a fulana, né? Quando na verdade isso não são heranças biológicas, mas são aprendizados tácitos, né, que se faz ao longo dos dias, das horas, dos meses, dos anos. E uma terceira e última forma de socialização, que seria seria uma socialização mais ideológico, simbólica, né? que tem a ver com a socialização feita pela cultura em geral, né? Sobre os modelos de ação que a sociedade produz, as grandes referências de comportamentos que são difundidas pela escola, pela televisão, pela rádio e por publicidade, né? Então, pessoal, assim, em linhas gerais, né, essas são as. Eu não sou uma coisa que eu deveria ter dito para vocês, né, que é muito importante, né?
que eu não sou um especialista no Lahire. E o que acontece é que eu tive a oportunidade assim, de ler os trabalhos que ele publicou e também fiz parte de algumas bancas, né, que, que trabalharam com a obra do Lahire, né? Então, por ali que eu tive contato com essa obra dele. Mas eu, no meu cotidiano de pesquisa, não trabalho com essa perspectiva, mas acho que conheço um pouquinho sobre isso. E naquelas lâminas que o Paulo disponibilizou para vocês, existe ali duas eu deixei ali destacado duas, uma tese de doutoramento da Priscila Coutinho, né, que trabalhou sobre uma trânsfuga, né, uma pessoa de uma alto executivo da Coca-Cola, né, que teve uma origem social muito humilde, né, e que, vamos dizer assim, migrou de classe social e se tornou uma executiva de alto nível, né, da Coca-Cola no Brasil. Então ela fez toda uma análise assim ancorada na metodologia do Lahire, né, teórico, na perspectiva teórico-metodológica do Lahire. E tem uma outra, tem uma referência ali de um artigo, que é um artigo de uma outra pesquisadora, que também fez estudos sobre música e esporte, né, também ancorados na obra do Lahire. Então, ali eu faço menção a esse artigo, mas na verdade ela fez uma tese de doutorado e depois ela escreveu um artigo que mais ou menos faz uma síntese da tese de doutoramento dela. Isso está referido ali. Eu passei para vocês porque uma das coisas que o Lahire fala assim também do ponto de vista mais teórico, metodológico, sobre a necessidade de trabalhar com parâmetros, né? E todas as duas trabalham com alguns parâmetros. Então, se vocês quiserem mais informação do ponto de vista operacional sobre a obra do Lahire, esses dois trabalhos são muito bem feitos, assim, e podem trazer muita luz para você sobre isso. Então, eu modestamente ficaria por aqui, pessoal, assim, na minha exposição. Talvez a gente possa examinar um pouquinho mais as perguntas que vocês lançaram. Aqui diz assim, tinha uma pergunta sobre como as múltiplas disposições incorporadas, que não formam necessariamente um sistema coerente e harmonioso, como elas se articulam. É uma pergunta que o Guilherme fez, né? Na verdade, essa articulação tem que ser vista do ponto de vista empírico, porque pode ser uma articulação problemática, pode ser uma, né, com muitas contradições, né? Pode ser uma articulação mais homogênea, né? E isso é algo para ser investigado assim do ponto de vista empírico. Depois, aqui alguém faz menção sobre o processo civilizador do Elias, né? E o Elias, nesse processo civilizador, como eu falei para vocês, ele faz um investimento ali de um estudo a longo prazo, né? Mas ele faz um negócio genial, né? Que é diferente da perspectiva do Lahire, mas lembra em alguns momentos, né? Porque o que o Elias faz é mostrar
que o mundo moderno, né, vai deixando para trás as sociedades tradicionais e vai criando uma série de instituições necessárias à gestão, né, desse novo mundo moderno, né? E então ele faz um estudo do nascimento dessas instituições, como escolas, hospitais, etc, etc, né? Força policial, aparatos de justiça, né? Que são próprios do mundo moderno, e ele faz um estudo mostrando também que, correspondente a essas mudanças institucionais, aparece uma nova forma de subjetividade, né? Que mostrando como a subjetividade dos homens e das mulheres vão se alterando conforme a institucionalidade vai se modificando, né? Então é uma coisa muito interessante isso, muito instigante assim para a gente pensar os tempos contemporâneos, assim, né? Que tipo de subjetividade é requerida, né, para o mundo estrutural e institucional que nós temos hoje, né, com relação ao, podemos pensar no mundo do trabalho e tantas mudanças que estão ocorrendo, né? Depois tem uma pergunta do Frederico ali sobre se o Lahire reconhece a possibilidade de uma transformação consciente ou voluntária das próprias disposições, né? Eu diria que isso aí sempre é possível, né? Sempre é possível, mas tem que haver aquilo que o Bourdieu fala, um esforço intencional nesse sentido, né? Não, isso não se dá num automatismo, né? Isso seria um esforço reflexivo, né, que produziria isso. Alguém diz lá também que o Lahire parece ser um adepto da sociologia figuracional do Elias, né? É verdade isso. Ele é uma pessoa que viu ali na sociologia configuracional do Elias o tema da interdependência e das valências entre os indivíduos, né? E dos processos de dominação que se dão, né, no âmbito das interdependências. Eu acho que isso para ele foi muito bem visto, assim, ele fez uso dessa perspectiva. Depois tinha uma questão que alguém levantou sobre a dinâmica escolar, né, e o papel do Estado. Foi a Carolina Martins que levantou essa questão, se aquele que é o aluno oriundo das classes populares estaria fadado ao fracasso em virtude de sua origem e de sua estrutura familiar. Bom, se o Estado interceder no sentido de interpelar as crianças de uma outra forma, né, é óbvio que esse destino pode ser alterado, né? Eu não sei bem qual era o ponto ali, mas nada disso aqui é destino, né? Se houverem forças sociais que interpelem as crianças, né, numa outra perspectiva, né, as coisas podem mudar. Agora, se as escolas ficarem demandando apenas aquilo que já são os capitais predominantes nas classes médias, né, as coisas tendem a se reproduzir, né? A gente pode pensar um pouco assim, um pouco até no caso das políticas afirmativas, né, da universidade, por exemplo, que se abre a uma inclusão com as populações de menor renda,
Mas a gente pode pensar, pô, mas será que é uma inclusão mesmo para valer, né? Ou talvez a gente precisasse interceder de outra forma, né, para garantir que essas pessoas tenham acesso ao capital cultural necessário, né, para a vida no ambiente universitário. Então, essas também são questões que... Tá, pessoal? Desejo a vocês todos uma boa noite e ficamos por aqui.